Pessoal, vamos começar então. Na aula passada a gente estava vendo as reações químicas, e nessas reações químicas nós estávamos vendo as reações de adição. Nessa aula aí, logo começando o caderno 6 de vocês, a gente vai continuar nessas reações químicas aí, as reações orgânicas, né? E agora a gente vai ver, na aula passada a gente falou muito sobre os alcenos, agora a gente vai ver as reações, tá? Em se tratando das reações de substituição. Essas reações de substituição, elas são muito comuns na química inorgânica, né? Então, você já tem mais ou menos conhecimento do que se trata, como já tinha quando nós falamos das reações de adição. Então, aí você tem um elemento que é substituído ao longo da reação e você pode ter alteração na conformatação, né, na formatação, melhor dizendo, do composto. Então, o composto ele pode mudar a sua função orgânica a partir da substituição de radicais, a partir da substituição de hidrogênios, tá? Então, dentro disso, a gente vai ver também o processo que a gente chama muito de halogenação, tá? O processo de sulfonação, o que que acontece, né? Com relação à questão do ácido clorídrico, com relação à presença das oxidrilas, das hidroxilas, a gente vai poder estabelecer essas comparações na aula de hoje. Como a aula passada, essas aulas são aulas bastante simples, tá? Então a gente vai aprender aqui, né, diante dos alcenos, dos alcanos. Nessa aula, aliás, a aula passada foi alceno, aqui nós vamos começar com alcano, né? Nós vamos ver como é que se dá essas reações. Só um detalhe, lembrando vocês que nossa prova de Química, ela está marcada para sexta-feira que vem, né? Então, na sexta-feira que vem, vocês terão a prova, pode ser na parte da tarde mesmo, a 1h30, para não atrapalhar aqui a aula. Essa última foi de manhã, que o Vanderlei pediu para que aplicasse a prova de manhã, tanto no segundo quanto no primeiro, porque tinha alguns alunos que tinham reclamado que tinha aula particular à tarde e tal, na segunda-feira ia atrapalhar. Então, eu apliquei a prova no horário de aula, mas aí, na sexta, volta ao horário normal, tá? Horário normal, vocês terão a prova, e a matéria da prova de vocês, vou dar só a isomeria, tá? Só a isomeria como matéria da prova de sexta-feira. Então, é tranquila a prova tá fácil, pode ficar sossegado, não vai ter nenhuma invenção louca, não, um negócio para ferrar, nada disso, tudo tranquilo. Então, quando a gente fala de reações de substituição, a substituição está focada no que aqui, Zé? Ela está focada no hidrogênio, tá? Ela está focada no nitrogênio, ou ela está focada em compostos sulfurosos? Então, ela está focada em quem? Essa adição. Ou nos halogênios, melhor dizendo, aqui foi hidrogênio, mas aqui, ó, os halogênios. Ela está focada nos halogênios, tá? O que a gente chama de halogenação. A gente vai dar uma olhada aqui, quando a gente está falando dos halogênios, a gente está falando aqui do grupo 7A, da tabela periódica, são aqueles elementos químicos que têm a capacidade de perder um único elétron, né? Está bem próximo dos gases nobres. Ali você tem o flúor, o bromo, o cloro, o iodo, todos eles têm carga -1, tá? Então eles têm 7, se ganhar um, né, fica com 8, fica com a configuração de um gás nobre. Então, está relacionado a quem? Halogenação, nitração, ou nitratação, tanto faz, ou sulfonação. Quando é hidrogênio, a gente chama de hidrogenação, tá? Então, aqui você tem os alcanos, lembrando que os alcanos são aqueles compostos que você tem aqui estabelecido entre o carbono e o hidrogênio apenas ligações sigmas, né? Mantendo, então, aquela angulação de 109 graus e 28 minutos na fórmula geométrica molecular do composto. Aí você tem vários alcanos. Então, em alcano, a gente não encontra dupla ligação, tripla, etc. Tal, não tem ligação pi. Ah, mas no que vai influenciar isso no processo de halogenação, por exemplo? Zé? Quando ele está diante do cloro, quando ele está diante do bromo, quando ele está diante do iodo, quando ele está diante do astato, quando ele está diante do flúor, isso vai ter alguma influência direta, tá? Nós vamos ver aqui.
Um detalhe também que a gente falou lá atrás, quando nós estudamos os alcanos, a fórmula molecular dos alcanos, né? H2N, HN, né? Aliás, C2N, H2N mais 2, tá? Número de carbonos, número de hidrogênios que nós tínhamos. Os alcanos também são conhecidos na química, tá? Por parafinas. Eu acho que todo mundo conhece aí parafina, né? Todo mundo já viu vela, todo mundo sabe, então, naquela parte branca, que muitas vezes está relacionada aí com a confecção das velas, tá? Então, muitas vezes são compostos pouco reativos, tá? Então, como é que esses compostos aqui, primeiro, eles sofrem esse processo de halogenação? Então, é fácil você entender, porque a partir do momento que você vai ter aqui um processo de halogenação, se eu tenho uma halogenação específica do cloro, nós vamos ter aquele processo que nós chamamos de cloração, tá? Esse processo é muito usado também, cloração, com relação ao tratamento da água. A gente vê lá na química inorgânica, né? Fala da cloração da água. Nós tomamos a água tratada, porque essa água é submetida a um tratamento com cloro. Quando ela é submetida a um tratamento com cloro, você tem aí a morte de vários micro-organismos que possam eventualmente nos fazer mal, possam nos contaminar. Aí você fala assim, ah, mas a melhor água que nós consumimos, qual que deve ser, Zé? É água de torneira mesmo, tá? Porque ela é clorada, ela sofre a cloração. Só que além da cloração de alguns compostos inorgânicos, nós vamos ter a cloração também de compostos orgânicos. E nesse caso específico aqui, nós vamos ter a cloração do gás metano, tá? Ah, mas como é que funciona isso, Zé? Como é que funciona esse mecanismo de cloração, ou seja, esse mecanismo de substituição, onde você vai ter a substituição de um hidrogênio do metano pelo gás cloro? Como é que funciona isso? Bom, então isso aqui é uma forma muito simples. Nós vamos ter aqui, ó, o metano diante, então, do gás cloro. Ah, mas o que que vai acontecer quando eu tenho aqui o metano diante do gás cloro? Aqui ele vai destacar, tá, o produto da substituição, e aqui ele destaca esse hidrogênio específico. Aqui você tem, então, o hidrogênio específico está em vermelhinho, tá, diante do gás cloro. Então, na presença de luz aqui, ó, então luz ela vai ser aqui o catalisador da reação. Aí você vai ter a substituição, tá vendo? A troca, ó. O H que se desacopla do CH4, do gás metano, ele vai acoplar-se a um dos cloros. Tá aqui, ó. Aí vai formar o ácido muriático, ácido clorídrico ou o cloreto de hidrogênio. Aí quando isso acontece, quando esse H desacopla, um dos cloros aqui, ó, ele vai ficar livre, porque é uma cisão, é uma ruptura dessa ligação do gás cloro, e é uma cisão do hidrogênio com cloro. Aí você tem a liberação de um cloro, e você tem aqui, ó, a formação, tá, momentânea do radical alquila ou do radical metila, tá? Ah, mas eu tenho então um radical aqui, Zé, que é metila, e fica o CH3 momentaneamente. Sim, aí o que que vai acontecer? Ó, o cloro que desacoplou aqui, ó, estava sozinho, ele vai acoplar-se, vai substituir o hidrogênio do metano. Então, o hidrogênio sai daqui e vem para o lugar do cloro, o cloro sai daqui e vem para o lugar do hidrogênio. Aí você vai ter a formação, tá, desse cloro metano aqui, ó. Então, aqui eu tenho cloro metano ligado no radical metano. E aqui você tem, então, como produto, o ácido muriático, ou também conhecido como cloreto de hidrogênio, tanto faz, tá? Então, nesse tipo de reação de substituição, é uma reação bastante comum na química orgânica, assim como também ela é bastante comum na química inorgânica. Como envolve um halógeno aqui, ou um halogênio, tanto faz, tá? E o nome desse halogênio é o cloro, então aqui nós temos um processo de halogenação do cloro. Como é a halogenação do cloro, a gente vai chamar de cloração, tá? Cloração ou halogenação do cloro, tanto faz, tá? Em função do gás metano.
Cloração, porque está envolvendo cloro, né? Se você tirar o L aqui, fica coração. Então, olha só. Então, quais foram as etapas que nós tivemos aqui do mecanismo? Ele vai mostrar para você que você tem uma cisão, né, idêntica, então a gente chama de homolítica, tá? E porque você tem dois elementos com a mesma eletronegatividade, então os dois elementos eles vão puxar um ao outro com a mesma força. Então, se nós pegássemos aqui, ó, você teria aqui, ó, a polaridade, né? Porque com a mesma intensidade que ele puxa de um lado, o outro puxa do outro lado. Então, você tem um vetor com resultante zero aqui, ó. Então, esse gás é apolar, tá? Ele não forma polaridade para nenhum dos lados, porque não tem um mais eletronegativo que o outro. Os dois apresentam a mesma eletronegatividade. Então, quando ocorre ruptura diante aqui desse espectrofotômetro, a luz absorvida aqui vai de 3.000 a 6.000 angstroms, tá? Essa luz, ela gera uma transmissão de energia capaz de romper essa ligação entre o gás cloro. Aí um detalhe interessante, tá? Um deles, eles ainda mantêm um elétron da reação, um dos cloros, tá vendo? Então você tem aqui o cloro com a possibilidade de um elétron, e esse elétron aqui, ó, ele vai estabelecer a conexão com o hidrogênio ou com esse carbono aqui no momento da substituição, tá? Então você tem aí a forma que ocorre esse processo. Então sempre lembrando que no caso da cloração, tá? Você após a ruptura, após o calor cedido, você vai ter então aqui, ó, a liberação de elétrons também por parte do cloro. Aí, na verdade, ele vai trabalhar também como uma espécie de cloreto, né? E aqui ele vai mostrar para vocês o propano. Aí você fala assim, mas no caso do propano, Zé, nós temos uma diferença no processo. Qual que é a diferença? A diferença aqui, ó, que você vai estar trabalhando aqui com posicionamento dos cloros. Aqui ele escolheu esse hidrogênio e esse hidrogênio. É óbvio que quando esse cloro ele for ocupar a posição ou for substituir esse hidrogênio ou esse hidrogênio, nós já vamos ter aqui um caso de isômeros, né? Ah, é verdade, nós vamos ter aqui um caso de isômeros, compostos com a mesma fórmula molecular, porém com a fórmula química diferente, tá? Fórmula estrutural diferente. Então aqui, ó, esse hidrogênio aqui, ó, na presença do gás cloro, ele vai sofrer substituição. Então aqui ele vem, o cloro substitui o hidrogênio aqui, o hidrogênio substitui o cloro. Então seta nesse sentido, os dois, né? Aí você vai ter a formação, tá? Desse composto aqui em cima, ó. Aqui o cloro no lugar do hidrogênio e o hidrogênio aqui no lugar do cloro, tá? Mas ainda você tem esse outro hidrogênio que a gente pode trabalhar com ele aqui, que é o hidrogênio disponível. Então, nesse caso aqui, você formou o composto que nós chamamos de um cloropropano, tá? Agora, já no composto de baixo, tem uma diferençazinha aqui, né? Zé, então foi esse aqui o hidrogênio substituído agora? Isso. Foi esse hidrogênio substituído. Então, aqui, ó, o cloro, tá? Ele entrou no lugar desse hidrogênio, e o hidrogênio que estava de cá foi fazer parte, então, do ácido clorídrico ou do cloreto de hidrogênio, né, Zé? Isso. Então, como eu tenho dois compostos, tá, idênticos na forma molecular, está mudando aqui a fórmula estrutural desses compostos. Então, aqui eu tenho um caso de isomeria, tá? Então, você tem aqui, ó, uma isomeria convencional, que dá para você observar aqui entre os dois compostos na posição do cloro na cadeia, tá? Então, uma isomeria aí posicional plana, né? E aqui tem uns probleminhas, ó. Alguns detalhes. E quando você trabalha com compostos que tenha carbono primário, carbono secundário, carbono terciário. Mas aí quais são esses problemas? Ó? Qual o composto que apresenta maior favorecimento, maior afinidade, maior facilidade, tá? Para que ocorra a substituição? Qual seria esse composto? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um carbono primário, tá?
Aqui nós estamos trabalhando aqui com carbono secundário. Aqui, carbono primário, sempre é quando ele tem ou nenhum vizinho, ou tem pelo menos um vizinho. Então, ele é conhecido como o famoso carbono primário, tá? Esse composto aqui, ó, ele é o carbono secundário, que você já conhece, é que tem dois carbonos como vizinhos. O que vai determinar essa facilitação, a estabilidade, tá? Para que ocorra a ligação, vai ser o tipo de ligante que nós temos aqui, ó. Aí nós vamos ver agora, ó. Será que, por exemplo, no carbono primário, normalmente você tem mais hidrogênios, tá? Quando você pega um alcano. Então, no carbono primário, é comum você ter 3 hidrogênios. Então, aqui sempre você tem um radical metilo, né? Quando eu pego aqui o carbono secundário, é mais comum eu ter menos hidrogênios e mais ligantes com carbono. Então, aqui eu tenho um ligante com carbono, e aqui eu tenho, então, ó, a possibilidade de 3 ligantes com hidrogênio, enquanto que aqui não, aqui eu tenho 2 ligantes com carbono e a possibilidade, tá, com 2 ligantes de hidrogênio, sendo que um desses ligantes vai estabelecer uma ligação aí com outro composto. Então, ó, Zé, qual radical que vai ser mais estável? Vai ser do carbono primário ou vai ser do carbono secundário? Então, a gente vai ver o seguinte, tá? Quanto mais vizinho de hidrogênio você tem na ligação de carbono, a tendência ele alcançar, tá? Maior estabilidade. Aqui, por exemplo, eu tenho um vizinho só, então ele se torna um radical menos estável, tá certo? Aqui, Zé, eu tenho 2 vizinhos, eu tenho um carbono secundário, então a tendência é que esse radical seja sempre mais estável. Então, se eu tivesse aqui um carbono terciário, a tendência é que esse radical formado no carbono terciário, ele fosse mais estável do que o secundário, porque ele está ligado a 3 carbonos e apenas um hidrogênio. E se fosse um quaternário? Mesma coisa. Então, quanto maior a ligação entre os carbonos, maior será a estabilidade desses compostos, tá? Então, aqui ele chama de carbono com carência de elétrons, é onde fica aqui a carência no carbono primário, e aqui a carência está no carbono secundário, tá? E aqui ele vai falar do substituinte aí que exerce efeito indutivo. Mas exerceu o efeito indutivo, Zé? Tá, exerceu. Só que quando ele ocorre a substituição aqui, ó, esse carbono, o hidrogênio vem para cá, então passa a ser então o carbono secundário, que é o substituinte. Então, quando esse efeito de hidrogenação aqui, ó, da retirada do hidrogênio, você tem a movimentação dele para esse lado e libera o carbono do meio, esse radical fica menos estável do que o radical que permanece aqui, ó, com o carbono secundário. Então, só para a gente olhar aqui, ó, que ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, o que acontece na nitratação e na sulfonação de alcanos. Ele vai falar mais à frente, mas você vai ver essa questão aí da instabilidade. Aqui, primeiro, ó, ele vai falar da questão da nitratação ou nitração, tá? Você lembra disso que nós estudamos lá na ecologia? Nós estudamos lá os ciclos biogeoquímicos. Aí você lembra que no solo nós temos aquelas bactérias, né, quimiosintéticas, e aquelas bactérias no solo, por exemplo, como a Nitrobacter, elas têm algumas funções, né, interessantes, quando elas realizam quimiossíntese. Embora não seja diretamente um processo idêntico que nós estamos vendo aqui, mas são bactérias que realizam a conversão do nitrito em nitrato, através de reações químicas que nós chamamos de nitração ou nitratação, tá? Então, aqui, só para você ter uma noção, ó, quem vai estar envolvido aqui nesse processo? Então, quando a gente fala da nitração, quem vai estar envolvido é aquele ácido que é um dos principais reagentes aí na poluição, tá? Que a gente chama de chuva ácida, poluição do ar. Então, é o famoso ácido nítrico, tá aqui, ó. E esse ácido aqui é um ácido forte, né? Se eu subtrair aqui, ó, 3
menos um hidrogênio vai dar 2, valor maior ou igual a 2, ele determina aqui um ácido forte, tá? Se desse 1, seria um ácido moderado, a relação entre oxigênio e hidrogênio. Se desse 0, seria um ácido fraco, tá? Então, como dá 2, você sabe que ele é um ácido concentrado, ele é um ácido forte, tanto que ao cair na forma de chuva ácida, junto com o ácido sulfúrico, é um ácido que tem grande capacidade corrosiva. Agora, veja só, então, nesse processo de nitratação, eu vou pegar alguns compostos orgânicos, como, por exemplo, o etano, e vou colocar esse composto orgânico aqui diante do ácido nítrico. Olha, presta atenção no detalhe. Esse é o ácido nítrico. Ah, mas por que você está destacando aqui, em forma invertida, você está destacando aqui a hidroxila, Zé? Eu só estou destacando aqui a hidroxila, tá? Por quê? Para você enxergar que no ácido nítrico, que é o HNO3, na verdade esse O vem para cá, né? É O3, mas para você enxergar essa água aqui, ó, tá vendo? Essa água. Então, no processo de substituição da nitração, que eu vou trabalhar com nitrogênio, eu vou substituir, na verdade, esse hidrogênio a partir da desidratação, tá? Desses dois compostos. Por quê? Nesses dois compostos, quando eu tenho essa desidratação, você vai ter a formação de OH aqui, que nada mais é do que água, tá? Por isso que ele coloca o desenho assim para vocês, ó. Por que ele não coloca aqui HNO3? Se você colocasse HNO3, ficaria mais difícil de você ver aqui, você estabelecer essa visualização. Por isso que eu peço que você põe uma chave aqui, ó, na sua apostila, coloque em cima aí, ó, que é o HNO3, para você não fazer confusão. Embora isso é tão óbvio que não dá para você fazer confusão, tá? Então, na verdade, o HNO3, eu posso resumi-lo nessa forma aqui, ó, uma hidroxila ou uma oxidrila, tá? Ligado a um radical nitro. Isso, radical nitro. Por que nitro? Porque se ele não fosse um radical aqui, Zé, ele seria um dióxido de nitrogênio, né? Tá, mas o dióxido de nitrogênio, ele não tem ligação sobrando. Aí já é uma formulação, né? O NOx é zero. Agora aqui não, ó. Ele é uma espécie de nitrito, tá? Então, ele é um radical nitro, que nós chamamos. Então, o que, que aconteceu aqui, Zé? Então, o OH do ácido, um oxigênio do ácido nítrico e um hidrogênio, ele funde-se ao H, forma aqui, ó, a água, tá? Então, desses dois compostos, tanto o etano quanto o ácido nítrico, houve uma desidratação, houve uma subtração de água, tá certo? E o etano aqui, ó, ele vai acolher quem? A partir do momento que você libera esse OH aqui, ó, sobra o radical nitro, Zé. Bom, então o radical nitro vem para cá e o H vem junto ao OH, né? Então você teve uma substituição com relação ao etano. Aí você vai ter a formação desse composto aqui que a gente chama de nitroetano, tá? Lembrando que o catalisador dessa reação é o calor. Tá vendo aqui, ó? Você tem aqui o aquecimento, então você vai ter liberação de calor, liberação de energia, e com a liberação de energia você vai fornecer aqui a catálise para ocorrência dessa reação de substituição que nós chamamos de nitração, tá? Então formou o nitroetano e água. Então toda vez que eu tenho etano com ácido inorgânico, diga-se de passagem, tá? Aqui eu tenho um ácido inorgânico, que é o ácido nítrico, eu vou ter a formação de um nitrocomposto, o nitroetano, e vou ter aqui a liberação, tá, da água. Mas isso é fácil, né, Zé? É bem fácil e bem simplesinho. E no caso da sulfonação aqui, qual que é a diferença? A diferença é que você vai trabalhar com ácido sulfúrico, tá? Mas o processo é exatamente o mesmo. Ah, então é simples, né? Só que aqui em cima, para ficar fácil para você enxergar, você coloca o H2SO4 aqui em cima, que refere-se ao ácido sulfúrico, tá? Aqui você tem uma espécie de desmembramento desse ácido sulfúrico para facilitar a visualização. Então, a mesma coisa que nós fizemos lá com o ácido nítrico. Olha que legal. Ele colocou aqui a hidroxila próximo ao H, e do H2SO4, se você tirar
um H, tá? Ele fica com H só, né? Perdeu um H, o H vem para cá. Se você tirar um oxigênio, era SO4, você tirou um oxigênio, ele ficou SO3. Então ficou SO3H, tá? Ligado ao OH. Nossa, o que vai acontecer aqui então, Zé? Bom, você vai ter a substituição. A partir do momento em que esse H ele funde-se a hidroxilo, você tem a formação aqui da água, tá? Então, na verdade, o etano, na presença do ácido sulfúrico, ele promove um processo que nós chamamos de desidratação, tá? Então, sai água dos dois compostos. Saiu água, sobrou então, Zé, esse radical aqui, ó, que é o radical sulfônico, tá? Então, sobrou esse radical aqui, ó, SO3H. Aí, o que vai acontecer? Esse SO3H, ele vai fundir-se, tá? Vai substituir, vai fundir-se ao etano, vai substituir a posição do H, e ao substituir a posição do H, ele forma esse composto. A gente vai chamar aqui, então, de ácido etano sulfônico, tá? Então, a partir de uma reação também que envolva como catalisador o aquecimento desses compostos. Então, tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico é muito fácil. Só você ter essa percepção aqui, ó, que é tranquilo, tá? Aí ele coloca aqui algumas situações que é parecido com o que nós vimos, né? Então você tem aqui, ele coloca a percepção colocando o oxigênio aqui na forma de Lewis, para você enxergar aqui a afinidade entre esses dois compostos com esse, para formar o HOH aqui, formar a água, tá? E aqui liberando o nitrito, a mesma coisa, ó. Aí ele vai mostrar para você as afinidades, por exemplo, que entre carbono e oxigênio, aí você tem lá von Klibriski pH, aí você tem a questão da eletronegatividade, tá? A questão da eletronegatividade é a importância dessa eletronegatividade para que ocorra essa atração momentânea entre o nitrogênio e o carbono, certo? Ele vai subtrair elétrons do carbono e ocorre essa fusão. Mas nada demais aqui. E aqui ele coloca um composto, também da mesma forma que nós tivemos lá atrás, ele coloca esse composto, e aqui você vai ter a formação de um ácido, que é o propano sulfúrico. Zé, e agora, essa questão dos aletos aqui, que a gente chama dos aletos orgânicos. O que acontece com os aletos orgânicos? Por que quando ele está trabalhando aqui, ó, por exemplo, com esse clorometano, e aqui eu tenho a presença do hidróxido, né? Porque tem a carga, então a gente chama aqui de hidróxido. Por que quando eu estou trabalhando com aleto, ocorreu essa reação de substituição aqui, né, Zé? Ó, a hidroxila veio para cá, aí formou aqui metanol. Formou metanol e liberou cloro, tá? Mas por que formou, então, um ácido aqui, hein, Zé? Ah, desculpe, um álcool aqui, Zé, um metanol. Formou metanol e liberou cloro. Porque você tem que entender um detalhe que ele passa a colocar para você, ó, que é a questão aqui do sigma. O que representa esse sigma? Bom, esse sigma a gente viu lá no início do ano, ainda em aulas presenciais, e nós falamos para vocês sobre essa questão da eletronegatividade, que é a capacidade que alguns compostos eles têm de atrair os elétrons do seu companheiro. Então, no caso da eletronegatividade aqui, ó, é muito simples. Aqui eu tenho carbono e tenho cloro, tá? Então, o que está acontecendo? Quem que tira elétron de quem aqui, ó? Se eu pegar aquela regra do FON, você tem lá FON, FON, CLI, CL, BR, Klibriski, I, que é o iodo, tá? S, pH. FON, Klibriski, pH. Eu vou ver claramente que cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, se o cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono, a tendência é que o cloro ele retire elétrons da nuvem eletrônica do carbono, porque você tem aqui compostos de eletronegatividade diferentes, e se nós fôssemos estabelecer aqui a polaridade, nós saberíamos aqui dizer que há uma polaridade que vai, tá? Uma seta que vai do carbono para o cloro.
Porque ele que está atraindo os elétrons aqui do carbono, certo? Então, aqui você tem, no caso do clorometano, você tem um composto que a gente chama de composto polar, tá? E não um composto apolar. A partir do momento que entra um elemento mais eletronegativo, Zé, não é apenas um hidrocarboneto mais, né? Não é apenas. Aí passa a ser uma função, passa a ser um aleto, tá? Só que toda vez que o aleto ele está diante de uma hidroxila, você tem essa reação de substituição. Então, ó, o hidróxido, ele substitui o cloro na reação, e o cloro libera, aqui ele libera o ânion cloreto, tá? E esse ânion cloreto liberado, ele vai estar disponível a ligar-se a um outro, pode ser um cátion, ou para estabelecer aqui uma ligação covalente também com outro A metal. Tá? Ou ele estabelece uma ligação com um A metal, uma ligação covalente, uma ligação eletrovalente ou iônica com outro metal. Então é muito simples. Aqui ele vai te mostrar essa situação. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui, ó, com o nucleófilo, né, que é amigo, tá, dos ácidos. Então aqui você tem um aleto de metilo, tá? Mesma coisa aqui, ó. Você tem aqui uma situação aqui de um elemento que pode se ligar a ele, que é um elemento X. Aí como é que eu vou estabelecer essa ligação desse elemento X? Vai depender, tá? Se esse aleto é primário, secundário ou terciário. Por que que há essa diferença? Porque a diferença é exatamente aquilo que nós falamos para vocês com relação à reatividade deles, em função do tipo de carbono que ele está reagindo, tá? Se você está trabalhando com carbono primário, secundário ou terciário. Dependendo do tipo de carbono, foi o que nós vimos aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Aquela hora eu acabei que não baixei a página, né? Ó, se você tem um carbono terciário, é porque ele tem, então, 3 vizinhos que é carbono, tá? Então, se ele tem 3 vizinhos que é carbono, ele tem uma facilidade maior para a substituição. Se você tem um carbono secundário, ele tem 2 vizinhos que é carbono. Então, ele tem uma facilidade intermediária para a substituição. Agora, se você tem apenas um carbono, tá, primário, ligado a apenas um outro carbono, e 3, você tem uma dificuldade maior para a substituição. Então, os compostos que tendem a ter uma facilidade maior são aqueles que têm maior número de carbonos ligados entre si. Então, se eles têm maior número de carbonos ligados entre si, eles são mais estáveis, tá? Porque eles favorecem a substituição e desencadeiam uma estabilidade maior no radical orgânico formado. Então, aqui você vai seguir, então, esse mesmo raciocínio lógico em função do carbono ser primário, secundário, ou em função dele ser terciário. E aqui, ó, aí vai colocar em função da questão do primário, etc e tal, e vai colocar, então, a sequência, tá? O aleto de metila em função do aleto de alquila, que é um terciário. Aqui ele te dá um exemplo, complete as reações de substituições nucleófilas dadas a seguir e determine o produto orgânico, né? Então, aqui é só você estabelecer aqui a substituição. Aí, quem que você vai substituir por quem aqui, ó? É facinho, ó. Olha só. Aqui eu tenho quem, Zé? Eu tenho o cloro e tenho o cianeto, né? Isso. Então, você vai fazer o seguinte. Você retira o cianeto de cá, coloca ele no lugar do cloro, e o cloro vem para o lugar do cianeto. Aí você vai ter essa reação aqui, ó. Você vai ter o cianeto ligado, tá, ao propano. Lembre-se, quando você fala em cianeto, na hora de contar aqui, você tem, na verdade, você tem 3 carbonos, né? Então aqui você tem o propano nitrilo, e aqui você vai ter a ligação aqui, ó, do KCl, que é o sal, tá? Cloreto de potássio. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho a reação, tá? Desse composto aqui, ó, que apresenta o bromo etano, tá? Com amônia. O que vai acontecer aqui, Zé? Bom, aqui você vai ter a substituição, né? Da mesma forma, ó,
Você sabe que a amônia, se você tirar um H, fica H, NH2. Então, o brometo aqui, ó, ele se liga ao hidrogênio, vai formar aqui um ácido bromídrico, tá? E aqui você tem a formação de uma amina. Então, você tem aqui uma etanoamina, tá? Nessa reação de substituição. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Aqui eu tinha, ó, o óxido de sódio, tá? Ligado a um metano. E aqui eu tinha o metano ligado a um cloro. Então, aqui eu tinha o cloro metano, tá? E aqui eu tinha o óxido. O que aconteceu na substituição aqui, ó? Então, você teve aqui, ó, o desacoplamento do Cl, que vai acoplar-se ao Na, formando o cloreto de sódio. E esse radical metila, ele substitui o cloro perdido aqui, ó. Ah, só que quando ele substitui o cloro perdido, entre eles eu tenho um radical de oxigênio aqui, que é do óxido que sobrou, né? Então eu vou ter a formação aqui, ó, de um metano, tá? De um éter. Aí eu tenho um metano e liberando aqui, ó, o NaCl, tá? O cloreto de hidrogênio. E aqui, ó, você tem esse radical ligado ao cloro e o NaOH. Olha o que acontece aqui, ó. Então, você vai ter o método da substituição também, para formar o propan-2-ol, né? Então, qual que é esse método da substituição? O Cl aqui, ó, ele adere-se ao Na, libera o NaCl, tá? E a hidroxila, ela vem para cá. Então, quando ela vem para cá, ela substitui o lugar do cloro. Você tem uma substituição. Então, quando ela substitui o lugar do cloro aqui, ó, você vai ter a formação desse composto aqui com 3 átomos de hidrogênio, que na verdade nada mais é do que um álcool, tá? Então você tem o propano 2-ol. Aí, quando eu começo a trabalhar com os alcanos de cadeia fechada, que nós chamamos de ciclanos, não muda muita coisa. É basicamente a mesma coisa, tá? Quando a gente for trabalhar com os ciclanos. Então, você vai ter um método de substituição, de adição, não muda nada. Então, as reações são as mesmas. Aqui ele coloca o tricloreto de alumínio como catalisador dessa reação, tá? Só que aqui você tem uma diferença. Aqui eu tinha uma reação fechada, composto cíclico, tá? Então eu tinha aqui um ciclo propano, que na presença de gás cloro, e sob o estímulo desse catalisador aqui, o tricloreto de alumínio, o que acontece? Ah, Zé, eu vou substituir, né? Eu tenho aqui Cl, Zé, eu vou substituir, não, na verdade aqui eu vou aderir, tá? 2 cloros a esse composto. Sim, você vai aderir, só que quando você tem essa reação em laboratório, você vai deixar de ter uma cadeia fechada para ter uma cadeia aberta. Tá vendo? Então, aqui eu tinha uma cadeia fechada que, ao aderir-se 2 cloros, você passa a ter uma cadeia aberta com 2 cloros. Então, houve aqui a adição de cloros e a ruptura da cadeia fechada para formar uma cadeia aberta. Aqui, mesma coisa. Ó. Aqui eu tinha o butano, né? Na presença do gás cloro e na presença desse tricloreto de alumínio, olha só, a cadeia se abriu e os 2 cloros se ligaram, se aderiram, se adsorveram a essa cadeia, tá? E na adição, você tem ruptura e abertura da cadeia. Já quando nós estamos trabalhando com a substituição, tá? Aí é um pouquinho diferente. Por que que é um pouquinho diferente? Porque você vai ter a troca aqui, ó. Mas aí a substituição, ela está focada, tá? Entre os ligantes de um dos cloros. Então aqui, por exemplo, ó, você tem aqui um ciclo pentano. Aqui eu tenho esse clorozinho aqui. Agora imagine esse cloro seguinte, ó. Esse cloro, olha o que está acontecendo com ele, ó. Ele tem 2 Hs, não tem? Então ele tem um H para cima e um H para baixo. Enxergue assim. Aí o que, que vai acontecer? Um desses Hs, ele vai ligar-se
a um dos cloros. E vai formar aqui, ó, o HCl. Vai formar, tá? O ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, o ácido muriático. E o outro H, o que acontece com o outro H, Zé? Um outro H que saiu daqui, fica um H e sobra espaço, tá? Forma um radical aqui, ó, sobrando espaço para ocupar o local do outro H que ficou liberado. Que um H foi para o ácido clorídrico. Então, o outro H, nessa ruptura aqui, ó, homolítica, esse cloro ele vem para cá e substitui um dos Hs que estavam aqui, ó. Aí o composto fica assim, ó, com um cloro e com um H. Houve a substituição de um dos Hs, tá? E o cloro, que teoricamente ficaria sozinho aqui, adere-se a esse H substituído. Então, você tem um método de substituição. Pode ter uma diferença. Toda vez que você tem um método de adição, nessa reação, se você tem adição, você tem quebra de uma cadeia fechada para uma cadeia aberta. Quando você tem substituição, você tem a manutenção dessa cadeia na condição de cadeia fechada, tá? Aí vai colocar aqui os formatos de algumas cadeias, tá? De cadeirinha, de barco torcido, etc, tal, mas isso aqui é tudo facinho. Não é só... Isso aqui que eu digo o seguinte, quando você está estudando essa matéria aqui, quando você se depara com ela, é só você prestar atenção na estrutura do composto, que a própria estrutura do composto ela vai te mover a chegar a essa interpretação. Ah, eu tenho uma reação de alceno aqui, de adição, ou eu tenho uma reação de ciclano, de adição, ou eu tenho uma reação de alcano, de substituição. É só você ver o sentido e é só você ver como é que se estabelece as reações ao longo aí do composto, tá? Então, muito fácil. Essa parte da química orgânica aqui não tem jeito. Para quem for fazer a prova da Unifenos, no dia 12, eu já falei para vocês, no dia 12 agora, fazer como treineiro, dia 12 de agora, não, dia 12 de dezembro. Para quem for fazer como treineiro, preste atenção, tá, nesse tipo de reação. Essa matéria, essas reações, por ser uma matéria fácil, mas que os alunos muitas vezes assim, acabam que não tendo essa matéria, porque é final de ano, essa parte química orgânica fica às vezes para o final do ano. Tem professores que às vezes não terminam o conteúdo, né, no final do ano e fica para o ano que vem, aí acaba que não vê no ano que vem, falta esse conteúdo. É uma matéria fácil, mas muitas vezes, muitos alunos que vão competir, ou que vão fazer a prova, provavelmente não viram esse conteúdo, tá? Ao longo do ensino médio, porque aquela matéria de quarto bimestre, ou o professor muitas vezes acaba que não consegue dar todo o conteúdo, ou mesmo o aluno também no quarto bimestre, às vezes já passou de ano, ele já não tem interesse nenhum mais por nota, tá? Então fica essa dica para vocês aí, assim também como vocês devem rever para a Unifenos, os cálculos estequiométricos, não esquecer, tá? Vai cair muita coisa de orgânica na prova da Unifenos, vai cair bastante questões referentes também, outra coisa importante, a isomeria, tá? A gente já viu. Então, presta atenção lá na isomeria óptica, do ácido lático, da luz polarizada, a isomeria geométrica, cis e trans, a isomeria tautomeria, isomeria dinâmica, quando você tem um aspecto posicional, presta atenção. E vai ser interessante para vocês também, que vocês terão prova daqui 7 dias, nós faremos a nossa prova à tarde, com essa matéria de isomeria. Prova fácil, tranquilo, vocês fecham o ciclo de vocês aí, tá, desse ano. Vamos aguardar para ver o que acontece o ano que vem, né, pessoal? Mas a situação está complicada, e agora voltou a complicar na Europa também, vocês estão acompanhando aí na mídia, tá? Tá tudo a Espanha está em desespero, a Holanda não está tendo leito para acolher, e até a Alemanha, que é vizinha ali, né, ofereceu leito para acolher. A Alemanha, a situação está desesperadora. E uma informação que eu deixo para vocês, para a gente fechar aqui, ó, para vocês terem uma noção, na Inglaterra, que houve o retorno, por exemplo, da educação infantil. Ontem eu estava lendo uma pesquisa, houve um aumento após o retorno da educação infantil
houve um aumento de contágio de Covid de 600% na Grã-Bretanha, no Reino Unido, de uma forma geral, tá? As crianças são aquelas que eu falei para vocês semana passada, não são imunizadas, não tem vacina para criança, e são as que mais transmitem a doença. O bom dessa história, pelo menos, é que as crianças são assintomáticas na maior parte, né? Mas são elas que propagam a doença entre os adultos. Então, é uma situação complexa demais para você projetar, tanto que o governo de São Paulo agora, ele está retornando às aulas a partir de novembro, mesmo de forma efetiva, ele vai retornar às aulas do terceiro ano do ensino médio, tá? E, por causa do Enem, retornar de uma forma mais efetiva, só que ensino infantil não tem nem previsão, por causa desse problema aí que aconteceu na Europa e esse problema que está vindo para o Brasil. Outra coisa, se você está fechado numa sala de aula com 9 alunos, eu vi a pesquisa, eu não sei se vocês viram essa simulação, se tiver 9 alunos numa sala de aula que é da Europa, que tem ar-condicionado, ventilação, etc. Tal, então tem 9 alunos na sala. Só para você ter uma noção. E os 9 alunos com máscaras, né, com todo aquele distanciamento, blá, 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 não sei o quê. Se um aluno espirrar e tiver com Covid, demora, mesmo com a máscara, demora em torno de 5 minutos para você, de uma forma ou de outra, inalar essas partículas, tá? Porque quando ele espirra, a partícula espalha em toda a sala, fica no teu objeto, fica no teu material. Se você põe a mão no material, depois põe a mão no nariz, na boca, vai coçar alguma coisa, esquece, etc. Tal, você já está contaminado. Demora 5 minutos para você contaminar uma sala inteira. Tanto é verdade que 2 escolas que haviam voltado em Pernambuco, uma de primeiro, voltou às aulas no primeiro e no segundo ano, dessa semana, já apareceu um caso de Covid numa escola e o outro na outra escola. São escolas particulares. E as escolas desistiram, tá, de continuar com as aulas e parou tudo de novo, tá? Porque se tem um aluno na sala que está com Covid, você pode pôr 9 alunos numa sala, então os outros todos já imediatamente estão de quarentena. Aí para tudo de novo. Então, enquanto nós não tivermos uma imunização efetiva, eu prevejo aí que nós vamos ter vários problemas ainda pela frente nesse quesito aí, tá? De contágio. Mas vamos aguardar, né? Para que tudo dê certo. Então, beleza? Vamos nos encerrando aqui. Segunda-feira eu volto com vocês, nos 2 primeiros horários aí, tá? Para a gente continuar na ecologia. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.